Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 1, verso 1 em diante. E nos diz assim as Sagradas Escrituras em Eclesiastes capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Santíssimo Deus, Pai querido, graças te damos pela oportunidade de culto, podermos adorar e bendizer o teu nome. Senhor Deus, suplicamos que teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, a nossa mente, a fim de que toda a nossa razão, as nossas emoções, o nosso ser como inteiro esteja voltado, Senhor Deus, a Ti, e em compreender Tua palavra e viver conforme os ensinos da Tua Sagrada Escritura, Pai amado. Assim é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como a vida pode ser refletida de forma dura quando paramos para pensar apenas naquilo que pode ser considerado como dados e fatos. Olhar para o homem na perspectiva do próprio homem. Olhar para o seu semelhante naquilo que tão somente ele pode ou não oferecer, e olhar para si mesmo daquilo que podemos ou não oferecer. Estamos diante do texto de Salomão, quando nos diz o pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, o homem mais sábio que já existiu, não apenas o homem mais sábio, mas também o homem mais rico de seu tempo, onde com a sua sabedoria conquistou reinos, administrou suas finanças ao ponto de construir um enorme palácio, um ótimo templo. Um homem que tudo o que quis fazer, fez. Um homem que no texto do Eclesiastes nos dirá mais na frente que tudo aquilo que ele propôs no seu coração, ele fez. E na literatura hebraica, há o que é chamado de literatura pessimista. E fazendo uso desse tipo de literatura, inspirado por Deus, Salomão registra aquilo que ele pôde aprender a partir de suas experiências. E olhando para a vida debaixo do sol, a ideia da cabeça
encurvada para poder olhar para baixo e ver aquilo que o sol ilumina, aquilo que está limitado pela iluminação do sol. Salomão descreve o texto. E ele vê então que tudo pode ser vazio e sem sentido, quando ele nos diz: vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. É a ideia da fragilidade da vida, a ideia de que algo pode ser tão passageiro e tão desnecessário. E é como uma ênfase em poder pensar nisto que é tão frágil, nisso que é tão supérfluo muitas vezes. Ele diz: vaidades de vaidades, tudo está vazio. Olhando para baixo, olhando sob a luz do sol, Salomão, com o texto aqui inserido, traz a seguinte perspectiva: se estamos no fim do túnel e avistamos uma luz do fim do túnel, não é uma saída, mas um trem em nossa direção. A expectativa de que o pior possa acontecer. E então, em primeiro lugar, nós vemos na vida debaixo do sol o vazio em frente à natureza. Ele diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Em outras palavras, todos os dias nascem pessoas, morrem pessoas, e a terra é a mesma. Todos os dias, vidas são treinadas, pessoas estão trabalhando, pessoas estão fazendo planos, mas a terra continua a mesma. O globo terrestre continua o mesmo. E olhando para esta fragilidade, é de que a natureza ela não se importa e ela não está concentrada naquilo que planejamos, naquilo que fazemos, naquilo que colocamos como propósito no nosso coração. A natureza vai correr, vai fazer o seu curso. O sol vai se levantar, vai se pôr, vai nascer de novo. E a natureza não está preocupada com o problema do homem, com os dilemas, com os seus sentimentos. E é isso que ele está dizendo: olha como nos importamos tanto com coisas pequenas, e olha para a natureza. A geração vai, geração vem, o sol nasce, se põe, nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. E por mais que o homem venha agredir a natureza, por mais que o ser humano, na tentativa de solucionar os seus problemas, venha agredir a natureza ela permanece fazer aquilo que sempre fez. E se o homem intervir, ela continuará fazendo do seu modo, do seu jeito, sem se importar com os dilemas, com as preocupações. É uma eterna mesmice, como diz a epígrafe das nossas Bíblias. Tendemos sempre a pensar que somos a geração do agora. Costumamos pensar de que este é o tempo top, como querem dizer alguns. Mas o fato é de que muitos antes de nós também acharam isso de si mesmos e se foram. Outros virão depois de nós e também acharão que estarão no auge da história da humanidade e certamente também passará.
nos faz pensar que quanto mais velhos nós ficamos, mais vemos pessoas morrendo, pessoas nascendo e nada mudar. E à medida em que cada geração vai, cada geração vem, os problemas tornam-se rotineiros. Quer um exemplo disso? É comum vermos alguns psicólogos, alguns estudiosos dizer que a ansiedade é o mal do século. E nós concordamos com isso. Mas quando vemos Jesus, no capítulo 5 de Mateus, tratando sobre o assunto, quando vemos o apóstolo Paulo tratando do assunto em Filipenses capítulo 4, quando vemos Pedro na sua primeira carta, no segundo capítulo, tratando do assunto, vemos de que não é um problema deste século, mas que é um problema da humanidade. Quando olhamos e vemos tanta prostituição, tanta maldade, e olhamos para os dias de Noé, vemos de que só muda o contexto tecnológico, mas as intenções maliciosas humanas permanecem iguais. Desde que o pecado entrou e assim inaugurou, vemos de que a humanidade caminha da mesma forma, errada. E diante deste vazio apresentado, em face à natureza, onde ela continua o seu ciclo desde a criação, e o homem lutando para resolver os seus problemas na perspectiva debaixo do sol. Vemos, amados irmãos, no segundo momento, o vazio da própria existência. Quando olhamos para nós mesmos e as nossas tentativas, as nossas lutas, e no verso 8, o Salomão dizendo: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Por mais que tenhamos uma boa visão, ou uma visão moderada, mas enxergamos. E gostamos de assistir seriados, filmes, de ver alguma coisa, de ler alguns bons livros. Nós não nos cansamos de ver. É algo que nós não cansamos. Estamos sempre dispostos a ver e procurar ver mais. Ai de nós se um dia acordássemos e, do nada, perdêssemos a visão. Os nossos olhos não se cansam de ver. Temos sede de ver algo novo, de ver algo que ainda não vimos, e experimentar olhar para experiências novas, momentos novos, assim também como ouvir. Ouvir uma boa música, ouvir boas palavras, boas conversas. Temos sede de ouvir coisas boas, não nos cansamos de ouvir. É interessante que os nossos aparelhos descarregam e temos que pôr para carregar para continuarmos vendo e ouvindo, e nós não nos cansamos, porque até quando dormimos, sonhamos e nos nossos sonhos enxergamos e ouvimos. E olhando para todas estas coisas, que são canseiras, e embora sejam canseiras, nós não nos fartamos. Há um sentimento insaciável no homem, em sempre querer ver, em sempre querer ouvir, em sempre querer mais, em sempre poder experimentar mais. E essa falta de satisfação
essa insuficiência em que vivemos, ao ponto de, em determinados momentos, dizer, olha, não falou nada daquilo que eu não tenha ouvido antes, mas nós não nos cansamos de ouvir. Podemos até não gostar de ouvir alguém, ou não gostar de um determinado tipo de música, mas queremos sempre ouvir mais. E então, nos deparamos com a falta de novidade na vida, quando ele nos diz o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E é como já falamos, os problemas, os dilemas. É possível de que haja inovações tecnológicas, mas basta um dia para que aquilo se torne velho e algo novo seja lançado e torne-se ultrapassado. Não há nada inédito, exclusivo. E há esta insaciedade em sempre querer ter o mais atual serviço, o mais novo isso ou aquilo outro, em uma correria constante de atualizações por cima de atualizações, sendo que, na verdade, estamos carregando em nossa mente, em nosso coração, coisas velhas, que são passadas, sentimentos antigos, apenas com uma roupagem diferente. Há alguma coisa que se possa dizer, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Esta é a realidade que Salomão enfrenta diante da sua muita sabedoria. E nesse exato momento, ele fala de que já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Salomão está chamando a atenção de que, assim como muitas coisas foram esquecidas, das quais nós não lembramos, coisas que virão também serão esquecidas. E esse momento aqui que estamos vivendo, neste segundo, possivelmente um dia será esquecido. Pois já não há lembrança. Quem pode, aqui nesse momento, me dizer o nome do seu tataravô? É preciso um esforço para podermos lembrar. Já se foi alguém importante, teve a sua história, teve as suas lutas, as suas conquistas, tem uma história de vida por detrás, mas nós não lembramos. É passado. E se ficarmos nesta perspectiva, sairemos daqui todos amargurados pela sinceridade de como a vida pode ser sem sentido quando olhamos para o homem e esperamos do homem ouvir algo novo, ver algo novo. Quando esperamos da natureza, que a natureza se importe com os nossos dilemas, se esperarmos do sol, da terra ou de qualquer outra coisa que vive a sua rotina diária. A boa notícia, amados irmãos, é que quando olhamos para o contrário da vida debaixo do sol, podemos refletir a bênção do que é olhar além do sol, a ideia de olhar para cima e enxergar a Deus. De forma literalmente, olhar debaixo do sol é muito mais confortável. Vemos o que está iluminado, o que é visível. Olhar para o sol é colocar os olhos
numa situação difícil de continuar com os olhos abertos. O sol faz com que os nossos olhos venham doer. Seu brilho é muito intenso. Ofusca. Olhar para o sol de forma literal e olhar para um ambiente claro, é possível você enxergar algo escuro por conta da intensidade da força do sol. Mas no sentido figurado em olhar para cima, olhar para Cristo, olhar para Deus, nós vemos que mesmo nesta mesmice da natureza em fazer o seu percurso, entendemos de que a providência de Deus permite que no trabalho do homem, sabendo viver aquilo que a terra sempre faz, desde o começo ele possa usufruir do fruto do seu trabalho. Se eu plantar, eu colho. Quando olhamos para Cristo e olhamos para a vida acima do sol, não vemos mais as coisas como tão canseiras. Nos sentimos incomodados, entristecidos por muitas coisas. Mas os nossos olhos e os nossos ouvidos são saciados na certeza de que há um Deus soberano e de quando ouvimos e vemos Sua palavra. Quando nós olhamos para a vida acima do sol, nos lembramos de que a palavra do Senhor renova-se a cada manhã. Nós somos lembrados de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E quando olhamos acima do sol, lembramos daquele que nunca será esquecido, Cristo Jesus. Quando olhamos além do sol, encontramos a solução desta canseira, dessa tristeza, desse peso que carregamos com as nossas lutas diárias. E há um princípio, amados irmãos, em ouvirmos o que Salomão fala e fazer esse contraste, que é o princípio do desejo da permanência. A palavra de Deus, ela é permanente, ela não muda. Geração passará, as novidades não são tão novidades assim. Há uma insaciedade no ser humano. Isto é involuntário. Acontece naturalmente, sem muitas vezes perceber daquilo que estamos sentindo, pensando ou fazendo. É inerente ao ser humano. Mas precisamos entender de que mesmo sendo conscientes de que este momento um dia será esquecido na história, viver este momento traz a importância de que este momento é o momento que deve ser vivido para a glória de Deus. Não perdendo tempo olhando debaixo do sol, mas lutando para permanecer olhando além do sol. E mesmo olhando para a humanidade e não tendo nenhuma expectativa positiva a respeito daquilo que possamos esperar das pessoas, dos governantes, é a certeza de que além do sol há um Deus que cuida de cada um de nós. Um Deus que cuida, que zela pela sua igreja, pelas nossas famílias. Um Deus que fortalece e nos encoraja a enfrentar
todas estas coisas é o que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, recomenda que corramos com perseverança, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para cima. Não é a ideia de nariz empinado, mas é a ideia de olhar para o foco, sem desviar o olhar para baixo, para os lados, olhando para o Senhor. O livro de Eclesiastes, amados irmãos, trará muito mais desafios e olhando numa perspectiva muito difícil para o ser humano. Mas tudo isso deve ser estudado à luz da obra de Cristo, à luz daquilo que temos por garantia na obra do Senhor Jesus. Sem Cristo, sem Jesus, impossível olhar para além do sol. Sem Cristo, sem Jesus, impossível ter alguma esperança na humanidade. Sem Cristo, sem Jesus, impossível ter paz na situação em que vivemos. Sem Cristo, sem Jesus, tudo é canseira, tudo é chato, tudo é insuportável. Mas por Cristo, podemos encontrar motivações. Com Cristo podemos encontrar forças. E assim caminharmos. E assim como igreja lutarmos. E assim como igreja esperarmos, confiantes naquilo que Ele já fez por sua igreja, naquilo que Ele está fazendo por sua igreja e naquilo que Ele ainda fará. E que assim, amados irmãos, possamos ver esta eterna mesmice, ver todas estas vaidades, estas fragilidades que a vida nos oferece. E não viver em função delas, mas viver apesar delas, para a glória de Deus. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude e nos dê ânimo em meio a tantas tristezas e decepções que encontramos dia a dia. Amém.